No episódio de hoje, eu vou te falar 5 coisas que você precisa considerar na hora de precificar o seu serviço. Precificação, um negócio que vocês têm muita dificuldade. E eu sei disso porque eu também tinha. Nossa, gente, pra mim era Nossa, era muito difícil precificar um serviço. Eu ficava, meu Deus, quanto que eu vou cobrar? Até hoje, às vezes, eu fico meio assim, quanto que eu vou cobrar por esse serviço? Mas, depois de muitos estudos, eu descobri que a precificação é um pouco mais simples do que parece. Por quê? Porque não existe regra para precificar, né? Cada pessoa que eu vejo tem um método diferente. Então, você pode até mesmo criar, talvez, o seu método de precificar que fica melhor para você. Porém, nesse vídeo, infelizmente, eu não vou te ensinar a precificar, porém eu vou te falar 5 coisas que você precisa considerar na hora de precificar o seu trabalho. Primeira coisa que você precisa considerar na hora de precificar o seu serviço é que ninguém é produtivo 100% do tempo. Pois é, eu vejo um erro da maioria das pessoas na hora de fazer o cálculo da hora, que embora, abrir um parêntese aqui, precificar os seus trabalhos por hora não é a melhor escolha, não é o ideal, é a base que a gente usa para fazer precificação, tá? É a base que a gente tem ali para saber que se a gente cobrar menos que aquilo, a gente está saindo no prejuízo. Então, sim, você não deve cobrar por hora porque você vai se prejudicar, mas é o preço base que a gente usa para fazer os nossos preços, né? Os preços futuros que a gente vai fazer aí. E qual é o erro que a maioria das pessoas faz na hora de calcular o preço da própria hora? Considera que 100% daquelas horas que foram calculadas ali são produtivas, e na verdade não, porque ninguém é 100% produtivo o tempo inteiro. E é por isso que na hora que você vai calcular o preço da sua hora, quando você chegar no resultado, você precisa avaliar qual é a porcentagem daquele tempo ali que você vai considerar que é monetizável. E isso aí você vai ter que usar do seu bom senso, porque tem gente que é 50% do tempo produtivo, 70%, 30%. Isso quer dizer o quê? 50% do tempo a pessoa tá fazendo o trabalho que ela tem que fazer, 50% do tempo ela tá vadiando, não tá fazendo nada. Então você precisa olhar pra você hoje e falar assim, cara, eu trabalho em torno de 70% do meu tempo. 30% é realmente ali, abro o Instagram, faço um negócio ali, outro aqui. Então é uma estimativa, tá? Eu, por exemplo, quando eu comecei, que eu tinha pouco trabalho, eu acho que 50% do meu tempo era fazendo alguma coisa, os outros 50% era talvez estudando ou fazendo nada. Então, era bem menos. Hoje já é um pouco mais, já é 70%, 80% mais ou menos do tempo fazendo alguma coisa. É óbvio que isso é no geral, tá? Você vai considerando no geral. A gente tem períodos e tem períodos, né? Mas, enfim, como eu falei, é uma estimativa pra gente ser um pouco mais realista e não colocar ali que é 100% da nossa hora é monetizável, quando na verdade não é, e aí a sua hora vai ficar com preço errado e você vai começar a cobrar errado. Então, lembrar que daquela quantidade de horas que você estipulou, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você trabalha 40 horas por semana, você vai colocar lá que você trabalha 40 horas por semana na hora de você fazer o cálculo da sua hora, né? E você vai multiplicar por 52 semanas do ano, enfim. E aí você vai chegar no número lá, você vai diminuir 70% daquele número. E aí sim vai ser o seu número real de horas para você fazer o cálculo do preço. E não 100%. Entendeu? Se não entendeu, comenta aqui embaixo que eu te explico melhor. Segundo erro mais comum de quem está começando a precificar o trabalho, né, através da hora, principalmente porque é nosso primeiro impulso é precificar através de hora, é cobrar o valor de custo do projeto e não colocar lucro. Então você descobriu ali o valor da sua hora, vamos supor que sua hora é R$40. E aí você faz o cálculo do projeto ali, eu vou levar 10 horas para fazer esse projeto aqui, vou multiplicar por 40, vai dar R$400. Esse é o preço de custo do projeto, é o preço sem nada, tá tipo assim, nada, você não colocou nada, e aí você vai lá e cobra R$400 da pessoa para fazer. Tá errado, porque você tá cobrando um valor de custo, que é o mínimo que você precisa fazer para não sair perdendo aquele projeto. É esse valor. Você precisa adicionar as suas taxas, você precisa adicionar o seu valor que você acha que vale de acordo com a sua percepção de valor, enfim, tem todas essas outras coisas. Por isso que eu falo que não é uma ciência exata, né? Você vai definir de acordo com o que você acha melhor. Mas R$400
Tem um bicho aqui na minha luminária. R$400 é o valor mínimo que você tem que cobrar, é a base. Você sabe que você não pode cobrar menos que 400, senão você vai estar perdendo dinheiro. Mas aquilo é o custo do projeto, então você não está tendo lucro. E muita gente faz isso, descobre a hora, eu falei, agora sim, já sei precificar. E esquece de colocar o lucro e sai perdendo. Terceiro erro muito comum é nas pessoas que colocam o lucro, né, em cima do valor do custo do projeto. Geralmente as pessoas colocam a margem de lucro e deixam aquela margem ali para sempre. Dificilmente vão lá dar uma revisada, muda a margem, porque o recomendado é entre 30% e 100% de margem de lucro. Você pode escolher de acordo com o que você vai estipular. Mas muita gente vai lá e coloca, tá, vou colocar o mínimo porque eu tô começando, vou colocar só 30% de lucro em cima disso aqui. E nunca mais revisa. Nunca mais revisa o preço, nunca mais vai lá ver se já dá para aumentar a margem de lucro. Muda, não, deixa lá e não muda nunca mais. E aí você acaba ficando com aquele preço ultrapassado ali. Quarta coisa, isso eu não vou dizer que é o erro da maioria das pessoas, porque eu não sei se é todo mundo que faz isso, mas eu gosto de colocar uma taxa para imprevistos. Uma taxa de folga, principalmente para o projeto, para o prestador de serviço, que a gente não trabalha com produto, a gente trabalha vendendo o nosso tempo e é quase certeza que todos os projetos têm algum imprevisto. Então eu gosto de colocar mais essa taxa de imprevisto em cima na hora de precificar para eu ter certeza que eu tô ali considerando também que talvez tenha um atraso, alguma coisa assim. É óbvio que essa taxa ela não vai substituir, por exemplo, se for um atraso muito grande, talvez seja melhor você congelar o projeto e fazer um novo orçamento para retomar. E aí você precifica de novo. Mas é uma taxazinha assim só para equilibrar as coisas, caso tenha algum imprevisto, alguma coisa assim, você não vai sair perdendo tanto. E geralmente essa taxa é entre 10% e 15%. Eu sempre coloco 15%. Porque, né, imprevisto é imprevisto. Então eu gosto de colocar 15% ainda em cima. Então a gente tem o preço do projeto, tem a margem de lucro, ainda tem essa taxa de imprevisto, de folga, né? Uma folga ali, para você ter uma garantia de que está sendo coberta ali, caso tenha algum atraso, alguma coisa. E por último, o erro, né, que a maioria das pessoas cometem também, que eu também já cometi esse erro, mas foi bem rápido que eu cometi, porque logo eu entendi que não ia dar para ficar desse jeito, que é o quê? Você considera apenas sua hora para fazer o cálculo. Então, você descobre a sua hora, aí você coloca a margem de lucro, coloca a margem de imprevisto e tal, e aí você chega num preço ali, só que às vezes aquele preço ali ainda não é o preço que dá para você cobrar. Às vezes dá para você cobrar muito mais. E aí a gente entra numa precificação por valor percebido, que é uma coisa mais abstrata. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo que eu falo, mas é basicamente esse valor percebido, ele está diretamente conectado à sua experiência, se o seu nome é conhecido, se você tem uma marca pessoal bem desenvolvida, se o seu posicionamento está bem feito. Então, com base nisso, você pode definir um preço. Você tem um preço base, que é o preço que você sabe que é o mínimo que você precisa cobrar. É importante você saber esse preço, porque é esse preço que vai cobrir os custos da sua empresa. Mas, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu fiz o meu cálculo da minha hora, coloquei a taxa de lucro, coloquei a taxa de imprevisto, coloquei todo o imposto, cartão, coloquei tudo na precificação do projeto. E aí, no final, deu que minha identidade visual custa R$ 1.800. Hoje, se eu fizer esse cálculo hoje, vamos supor que dê esse valor. Cara, R$ 1.800 é o que eu cobrava há 2 anos atrás. Hoje eu já cobro mais de 4.000. Então, eu não vou cobrar 1.800. Eu vou olhar para o meu posicionamento, para o meu nome, para a minha experiência. Vou olhar para tudo isso hoje e vou pensar. Bom, dá para eu cobrar mais de 4.000 aqui. Vou testar aqui esse valor no mercado. E aí eu vou começar a testar esse valor e aí eu vou ajustando conforme esse teste de mercado. Então, você não pode considerar apenas a sua hora para precificar o seu projeto. Você avalia, você faz essa soma, faz essa conta para ter o seu mínimo, que aí você sabe que aquele valor ali é o valor que você não está perdendo nada, que se você vender as quantidades necessárias, você vai conseguir cobrir os custos da sua empresa, mas você não fica preso àquilo, porque você sabe que conforme você vai desenvolvendo a sua marca, desenvolvendo seu posicionamento, sua experiência, você pode sim aumentar aquele valor ali, independente
daquele ali ser o seu valor mínimo. E aí você pode usar o seu bom senso e fazer o teste no mercado, né? De acordo com os valores que você vê as pessoas cobrando, você pode fazer isso. Ou você pode pegar aquelas tabelas da Adegraph, alguma coisa assim, e fazer uma referência do seu valor com aquele valor e fazer uma estimativa, tirar uma porcentagem, alguma coisa assim, e estipular. Por isso que eu tô falando que a precificação não é uma coisa certa, porque existem várias maneiras de fazer isso. Então, eu já fiz por valor percebido, que é o valor que eu acho que vale comparado à entrega que eu faço, e aí eu vou lá e coloco e testo esse valor no mercado. Eu já peguei porcentagem da tabela da Adegraph, eu já cobrei o mínimo, porque no início geralmente é o que a gente consegue. Então, de novo, não existe uma ciência, mas existe uma orientação para que vocês consigam ter uma noção aí, né, de quanto cobrar quando começa. Então, se você tem interesse mais nesse assunto de precificação, deixa um comentário aqui embaixo, que eu vou tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Espero que essas dicas tenham te ajudado, caso você esteja aí precificando seu trabalho e tá meio perdido, não sabe que taxa colocar. Coloca a taxa de lucro, a margem de lucro, e coloca a taxa de imprevisto, que é super importante. E se você lembrar de mais alguma coisa, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal para receber notificações de novos vídeos. Deixa o like aí para saber que você curtiu o conteúdo desse vídeo. E eu te vejo no próximo Dani Explica.